por ano no Brasil. A doença geralmente é transmitida pela relação sexual não protegida e desenvolve-se em estágios diferentes com sintomas diferentes. Por isso, para sabermos mais sobre esse assunto, contamos com a presença do médico infectologista de unidades prisionais e da AIDS Healthcare Foundation, que faz parte do grupo Infectovita, João Paulo França. Bem-vindo, João Paulo. Obrigado por estar com a gente hoje. Obrigado pelo convite, pessoal. Uma boa tarde a todos. Vamos conversar. E contamos também com a presença da médica ginecologista e obstetra da Coordenação da Saúde da Mulher de Olinda, Cleonúcia Vasconcelos. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde e agradeço o convite. E a gente começa já perguntando, então, o que é a sífilis? Se João puder começar, e aí Cleonúcia também completa o que ele falar. Certo, a sífilis é uma bactéria, tá bom? E o problema dela é ser silenciosa, na maioria dos casos. O que faz com que muitas pessoas não procurem a prevenção. Essa bactéria ela é transmitida por via sexual e aí se dissemina, pode atingir qualquer região do corpo, tá certo? E geralmente ela começa com uma úlcera que não dói, desaparece sozinha na região genital. Pior ainda no caso da mulher, que ela às vezes nem consegue ver isso. Depois essa úlcera some e ela entra num estágio que pode ficar de latência ou então aparecer algumas manchas vermelhas no corpo, na mão, que também pode sumir com o tempo. E a pessoa entrar nesse estágio de latência de novo e ficar essa infecção silenciosa. O problema da sífilis é esse. E aí ela vai evoluindo para quadros clínicos depois que podem deixar sequelas permanentes. Até lá, até se descobrir, até se tratar, essa pessoa contaminou um bocado de gente. E aí pode desenvolver outros sintomas também mais limitantes e por aí vai. Sim. A gente está falando de uma doença secular. A sífilis como infecção sexualmente transmissível, ela foi a primeira doença a ser reconhecida como infecção sexualmente transmissível de séculos atrás. E a gente, desde a descoberta da penicilina, a famosa benzetacil, que popularmente é conhecida, né? Foi se estabelecido já o critério de cura dela. Então, assim, tem medicação para curar. Já sabia diagnosticar, já sabia tratar a sífilis. Só que os avanços que vieram com outras infecções, como, por exemplo, a AIDS, do HIV, hepatites, então, todas essas doenças, a partir do momento que se foi descobrindo sua cura, vieram diminuindo sua incidência no mundo. E a sífilis, na última década, ela vem de uma maneira, assim, assustadora e assim fazendo um movimento contrário, aumentando muito, principalmente a sífilis congênita, que seria a transmissão vertical da mãe para o feto, né? Então, como ele falou, tem uma bactériazinha, o Treponema pallidum, que você pode adquirir através da relação sexual e o feto da sua mãe, né? Porque ele faz a passagem placentária e essas fases que a gente está falando assim, quando a pessoa acabou de pegar a sífilis recente, quando a gente fala assim na fase primária, que aparece essa úlcera não dolorosa, esse é o problema, né? Quando a gente tem uma feridinha que é dolorosa, chama atenção, mas uma úlcera não dolorosa e que passa sem você tratar, passa despercebido, né? Depois vai passar como, numa fase secundária, sintomas como as viroses de hoje. Eu vou estar com febre, corpo doído, manchas no corpo, que a gente mais fala hoje, dengue, zika, chikungunya, então se confunde com qualquer outra dessas doenças exantemáticas, que a gente fala que dão manchas no corpo. Passa também. Essa primeira fase do cancro seria entre 10 dias a 6 semanas, a fase secundária já seria ali entre 6 semanas e 6 meses. Entrando depois na latência, como o doutor João falou, onde eu não sinto mais nada e a maioria das pessoas descobrem só porque fez um teste, não estava sentindo nada, então eles não fazem nem ideia de quanto tempo pegaram essa doença. E, no caso, falando justamente dos estágios da sífilis, são somente esses estágios ou tem mais ainda para além disso? Como é que funciona o sintoma dessa doença? Como eu falei, então, assim, a gente tem aqui a fase primária, era a fase da úlcera, que é também chamada de cancro duro. Estava ali entre 10 dias e 6 semanas, indolor. E depois a fase secundária, com esses sintomas clínicos como qualquer virose. Entrando na fase de latência, eu posso passar anos a décadas sem sentir nada. E chegar na fase terciária, que é uma fase onde pessoas vão ter acometimento do sistema nervoso, sistema ósseo, com cicatrizes assim debilitantes, né? E, infelizmente, por uma doença que pode ser descoberta muito facilmente. Graças a Deus, hoje, a gente tem o teste rápido
disponibilizado em qualquer unidade de saúde, certo? Eu trabalho em Olinda, mas eu sei que, pelo menos daqui, em toda a região metropolitana do Recife, a gente vai ter, em qualquer unidade de saúde, mesmo que um postinho de atenção básica, esse testezinho que a população precisa saber para pedir, porque vai lá porque eu estou com uma dor no dente, porque eu quero consulta clínica, vou fazer meu pré-natal. Então, assim, que saibam que é disponibilizado para todos. Olha, queria fazer meu teste de sífilis, de AIDS, de hepatite, né? Porque só testando para a gente conhecer. E todos os municípios têm se empenhado em fazer inúmeras ações divulgando, porque precisa, por não ser uma doença que se não sinta nada nessas outras fases, que a população tenha conhecimento. Precisamos nos testar. Porque a população não vai procurar a unidade de saúde sem estar com nenhum sintoma. Então, a gente tem que convocar todos. Vamos testar, eu posso estar com a doença silenciosa e não sei. João, Cleonúzia estava falando que da terceira fase da sífilis, que como a gente viu é bem mais perigosa, né? Então, ela pode deixar sequelas que podem durar o resto da vida, como é já essa terceira fase. Vamos só separar, assim, da terceira fase para a sífilis na cabeça, que é a neurosífilis que a gente encontra. A neurosífilis, ela pode aparecer em qualquer fase da doença, tanto que é uma fase à parte. Não é mais classificada entre primária, secundária, terciária. Qualquer pessoa pode desenvolver a neurosífilis, principalmente os pacientes que têm HIV. Eles têm um risco maior de desenvolver a forma da neurosífilis. E as formas terciárias, ela pode acometer órgãos de maneira mais permanente. Aí eu vou comentar geral como da neurosífilis, como também as sequelas permanentes de outros órgãos. Na neurosífilis, um sintoma assim que a gente se preocupa bastante, sobretudo nos idosos, é a demência. Ela provoca uma demência. E de caráter não 100% reversível. O tratamento pode ajudar na reversibilidade, mas alguma sequela pode ficar. Pode dar sequela motora também, tá certo? O paciente puxar de um braço, puxar de uma perna, uma paralisia na face e alteração de comportamento. A pessoa pode mudar o seu perfil, tá entendendo? Psicológico. Ela pode se tornar uma pessoa agressiva, coisa que ela não era. Ela pode ter psicoses, quer começar a ver coisas, ter ideações que é de perseguição, etc. Tudo isso por causa de uma sífilis que poderia ser tratada no seu começo. Outros casos também, quando a sífilis chega no coração, pode dar umas inflamações dentro do vaso, provocar inclusive até infarto, se for o caso, porque ela inflama os vasos que nutrem o coração. Pode ter sífilis nos ossos, e aí também causar sequelas permanentes, limitações e etc. Tudo isso poderia ter sido evitado se o tratamento tivesse chegado antes. Mas já nessa fase, esses sintomas, eles podem ser revertidos pelo tratamento ou é algo que talvez você tenha que sofrer pelo resto da sua vida? O tratamento pode ajudar a minimizar, tá certo? Mas a característica da sífilis terciária é começar a ter sequelas, tá entendendo? Então, quanto mais cedo, menos sequela, mas pode deixar alguma sequela. Lembrando que, mais uma vez, o tratamento ajuda a minimizar muito desses danos que a sífilis terciária acontece, né? Causa. Sim, sim. A gente trouxe no início do programa dados da Secretaria de Saúde do Estado, que confirmam que há um crescimento do número de notificações da sífilis. Por que vocês acreditam que o número está crescendo? Cleonúzia, se quiser responder. Posso responder. Existe um movimento da Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, né, para tentar diminuir a incidência de sífilis adquirida, que é a sífilis numa pessoa, né, que adquiriu de outra, a sífilis em gestante e a sífilis congênita, que seja quase que erradicada. Então, diminuir a sífilis adquirida, diminuir a sífilis em gestante e pelo menos chegar a menos de 0,5 por mil nascidos vivos é o ideal desses programas. Então, desde 2017, o Ministério da Saúde ele entrou com um projeto interfederativo de resposta rápida à sífilis. E esse projeto ele elencou pelo menos os 100 municípios prioritários em termos de incidência de sífilis congênita, para que fossem enviados apoiadores do Ministério da Saúde trabalhando em monitoramento, avaliação e estratégias de enfrentamento. Então, em todos esses municípios, Olinda é um deles, eu tenho uma apoiadora do Ministério trabalhando conosco lá, foi-se criado comitê de enfrentamento à sífilis e a gente começou a fazer capacitação dos profissionais de saúde, porque a gente está falando de coisas que acontecem hoje, mas precisou de muita capacitação dos profissionais, sensibilização deles sobre a importância da notificação. A notificação, ela é
O único instrumento que vai fazer a Secretaria de Saúde e o Ministério saber o real número que existe da doença, assim como hoje ele está atrelado à chegada da medicação. Então, assim, o Ministério da Saúde envia a benzetacil para o município mediante o número de notificações que chegam lá. Então, a gente é aquela papelada chata de preencher que a gente teve que mostrar aos profissionais a importância daquilo, que função aquilo teria. Trazer o tratamento para cada unidade de saúde na ponta. A gente tinha um problema antigamente onde o paciente precisasse, ele tinha que ir até uma policlínica especializada, né, os centros de atenção especializada, para fazer, ou nas emergências, nos SPR da vida, para fazer a aplicação da benzetacil. Qualquer deslocamento que a gente traz para o paciente é uma dificuldade, né? A gente lida com população muito carente. Então, fazer com que qualquer postinho tratasse no próprio postinho ali com benzetacil, de imediato, assim que fizesse o teste rápido, diagnostiquei, já tratar, foi uma coisa muito importante. Então, essa movimentação persiste, porque, infelizmente, a gente tem uma rotatividade muito grande, profissionais entram, saem, a gente precisa estar sempre capacitando e relembrando a importância disso tudo. Então, notificação aumentou por conta de conscientização. Talvez não seja que aumentou, vamos dizer, pelo menos assim, nos 2 últimos anos, a incidência de sífilis. A gente começou a descobrir mais. Aí o que é que a gente tem que observar? Se eu trato os homens e as mulheres, provavelmente eu vou diminuir agora as crianças com sífilis congênita, porque esse é o vulnerável, né, que não tem capacidade de se defender, está dentro da barriga da mãe. E a gente vai ter em torno assim, de 40% abortando ali muito precocemente, nem sabia que era sífilis, né? E a gente vai ter certos abortos. Outros, durante a gravidez, pode ter feto morto. E outros nascerem, que até aparentemente, clinicamente, você está vendo a criança como se não tivesse nada, né? A gente detectou pelo exame de sangue, tratou, mas que tem que acompanhar depois naquela puericultura, porque ele pode vir apresentar depois problemas, né? Como a neurosífilis que ele falou, ter problemas de fígado, de cognição, de dentição, problemas ósseos. Então, assim, mesmo aquela criança que pareceu teoricamente sadia, mas que sabe que passou por uma mãe com sífilis, a gente vai ter que acompanhar ela ali até 18 meses para saber se não vai aparecer depois nenhuma sequela naquela criança. Você concorda, João, que isso se deu por causa da notificação, do maior número de notificação, ou você acha que tem também algum outro motivo? Sim, eu concordo com ela que houve um aumento no número de notificações, mas a gente também não deixa de comentar o comportamento da sociedade contemporânea, né, que teve uma influência bastante. Primeiro eu vou começar fazendo a meia-culpa, né, assim, dos médicos, que a gente delineava de um jeito o paciente de risco para ter as doenças sexualmente transmissíveis. E sempre pensava naquele paciente que tinha vários parceiros, várias parceiras, etc. Hoje a gente muda a mentalidade. Hoje, de risco para sífilis é qualquer pessoa que faz relação sem preservativo. Ou seja, aquele rapaz que tem 14 parceiros numa semana, ele é de risco. Mas eu, que sou casado e faço relação com minha parceria sexual sem preservativo, só com ela, também sou de risco. E a gente tem que ser encarado de maneira semelhante. Ter testagens regulares, tá, de sífilis, de HIV e outras doenças. E isso, assim, é que se perdeu por entre alguns médicos, tá entendendo? E, assim, um exemplo, aquela senhora que vai acompanhar o diabetes dela, mas é casada com seu senhor há 20 anos e não usa preservativo. Cadê o teste de HIV, de sífilis dela que não está sendo feito anualmente? Tá inclusive, esse grupo de pessoas casadas, principalmente mulheres casadas há anos, os números de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis nesse grupo vem aumentando, né? Exatamente. Isso reflete muito um estudo chamado Mosaico Brasil de 2008, onde viram a questão da infidelidade, né? Chegaram para as pessoas e perguntaram: você pratica infidelidade? Sim ou não? E aí foram esses resultados. O pessoal que tinha por volta de 20 a 35 anos, que é o pessoal com maior risco para sífilis, HIV, etc., os homens responderam 62% que sim, já cometeram alguma infidelidade. Mas aí a gente vai para as mulheres, tá entendendo? E aí todo mundo pensa que as mulheres vai ter também um percentual baixo, mas as mulheres aí responderam 49,2% que sim, já praticaram infidelidade na vida. Então a gente vê que não é um comportamento social incomum, já é um comportamento social frequente. E aí a gente precisa testar esse povo, tá entendendo? Incluir esse povo nos meios de testagem. Outras coisas também que foram aventadas, né? Tem um estudo americano que mostra muito a influência desses aplicativos de encontro na transmissão de sífilis. Eles acompanham positivamente o aumento das sífilis com o boom desses aplicativos.
Entendi. Isso. Então a gente vai voltar um pouquinho a falar disso já que a gente vai fazer um breve intervalo. Você que nos acompanha pelo Facebook, siga conosco mandando seu comentário ou pergunta, curtindo e compartilhando. Interaja com a gente. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a sífilis. Você está ouvindo o Saúde é o Tema. São 12 horas e 17 minutos. A gente faz agora uma breve pausa e já voltamos na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio pública da UFPE. Vamos ouvir Eliette Santiago, coordenadora da Cátedra Paulo Freire, que fala de sua relação com o patrono da educação no Brasil e sobre o pensamento freiriano. Eu fui aluna do professor Paulo Freire na PUC São Paulo, nos anos de 1980, quando fiz o mestrado na PUC São Paulo. Fui sua orientanda, né? E dessa relação foi ampliada, cresceu, né? E nós nos tornamos amigos, tá? Aliás, ele que me nomeou amiga. Paulo Freire é um pensador, né? Um pedagogo que ofereceu princípios fundantes de uma educação libertadora. Paulo Freire tem uma perspectiva relacional entre sujeitos e do sujeito com seu contexto. Portanto, o princípio freiriano básico nos leva a fazer leitura e leituras da realidade de forma permanente, através de diferentes ângulos, de diferentes instrumentos, diferentes meios, de modo que possa compreender essa realidade na sua dinâmica, né? Compreendendo-a, poder então tomar a posição face à realidade e fazer a intervenção. Eu diria que a contribuição para a gente hoje, né, é tomar Paulo Freire como uma possibilidade de leitura da realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com Saúde é o Tema e hoje estamos falando sobre sífilis. Por isso estamos recebendo João Paulo França, médico infectologista de unidades prisionais e da AIDS Healthcare Foundation, que faz parte do grupo Infectovita. Contamos também com a presença da médica ginecologista e obstetra da Coordenação da Saúde da Mulher de Olinda, Cleonúcia Vasconcelos. Então, a gente volta perguntando, a contaminação da sífilis ocorre só pelo sexo penetrativo, João? Quando a gente fala sexo, vem a imagem na cabeça sempre do sexo vaginal, do sexo anal, aquele sexo com penetração, mas a sífilis tem sua parcela de transmissão importante, tanto quanto o sexo oral e também a questão, né, como você falou bem aqui, dos adornos sexuais usados também nas mulheres que fazem sexo com mulher. Qualquer outra infecção sexualmente transmissível, né? A gente tem que alertar isso. Todas essas doenças, né? Trocando objetos sexuais de brinquedos de intimidade também. Então, não é só essa relação de penetração que vai colocar essas pessoas em risco. Então, quais são os cuidados que se tem que ter? Porque, justamente, pensa só na questão do sexo com penetração, mas não é só isso. Então, geralmente a gente fala o quê? É usar a camisinha, né? Mas então, quais são os outros métodos? Já que não é só pela penetração. Certo. Na verdade, você não poderia ter contato pele com pele, né? Tem que ter uso de preservativo, sim. Parece uma coisa assim, absurda. Ah, meu Deus do céu. Então, se eu for fazer sexo oral no parceiro, vou ter que fazer ele de camisinha, ou o homem na mulher, ela teria que estar com preservativo feminino? Infelizmente, nos riscos que a gente tem hoje em dia, seria sim. Porque não há como você não estar exposto a essas infecções sexualmente transmissíveis, né? E a gente é bom lembrar, assim, que o preservativo feminino, para quem já teve a oportunidade de realmente ver e manusear, ele, por fazer assim meio que uma abertura, o saco para fora, assim, cobrindo as partes externas da mulher ali, da vulva, pequenos lábios, grandes lábios, ele tem uma proteção muito maior, porque o preservativo masculino, ele vai ali pegar o corpo do pênis do homem, mas assim, fica toda aquela outra área que vai ter contato com a área externa da mulher ali, podendo ela
também ser infectada. Então, não é 100% essa proteção ali só com preservativo masculino. Existe risco ainda. Que isso, inclusive, é um tabu que tem que ser quebrado, né? Da questão da camisinha feminina, porque quem usa essas coisas é homem, não é a mulher. A mulher não pode ter esse preparo para o sexo, sabe? Todo esse tabu, assim, de a mulher ter poder da própria sexualidade, né? Exatamente. E, assim, ainda tem outras coisas que a gente pode adaptar, né? Um deles é muito usado nos Estados Unidos, aqui é usado muito com dentista, é a barreira dental, tá certo? Que usam muito questão de fazer clareamento, essas coisas aí colocam no dente, mas pode ser usado no sexo oral feminino, a pessoa que for fazer o sexo colocar na boca, ou a própria camisinha, você cortar as pontas e depois fazer um corte transversal nela e abrir, aí ela fica como se fosse um plástico aberto e aí ela pode também ser usada. Ainda nesse contexto, realmente assim, tem umas pessoas que não usam o preservativo e aí como método que a gente conversa aqui de prevenção combinada, a gente tem outras alternativas como a profilaxia pós-exposição. A profilaxia pós-exposição, ela fica disponível aqui no nosso estado, no Hospital Correia Picância, em regime de 24 horas, ou seja, fez uma relação desprotegida às 2 da manhã, você vai lá e diz que fez essa relação desprotegida e você vai ter direito a toda a profilaxia, tanto para sífilis, como para HIV, hepatites e as outras ISTs. Também é um método que tem essa disponibilidade. É uma pergunta que eu queria fazer, porque sempre tem aquele negócio de achar, não, mas será que eu vou pegar uma IST pelo beijo? Então, é possível pegar a sífilis pelo beijo, Cleonúzia? Não, a pessoa, se ela tiver lesão na boca ali, né? A fase mais contagiosa da sífilis, na verdade, é exatamente quando a gente está nessa fase primária. Se eu estou com aquela lesão, se ela tiver com a lesão na boca, ela vai pegar sim, certo? Pode ser HPV também, né? Tem certas pessoas que pensam tanto HPV ali, é uma questão tão da genitália, da gente aparecer aquelas verrugas, e a gente pode ter isso também na boca e contaminar. Mas passada essa fase inicial, a gente só vai ter realmente no contato sexual. Não vai ter pelo beijo para pegar a sífilis, não. E, João, depois que tiver tido a contaminação, como é o tratamento para a sífilis? A nossa, assim, ela existe desde 1940 e pouco, né? Eu acho que foi de 1943, se não me engano. A nossa penicilina, tá certo? No caso, muito popularmente conhecida aí como benzetacil, que é a penicilina benzatina. Isso para os casos da sífilis não neurológica, porque essa penicilina ela não entra na cabeça, tá entendendo? Para atuar. E aí a gente faz uma aplicação dependendo, vai ter doses variadas a depender do estágio da doença. Na dúvida, a gente faz o máximo, que é um tratamento de 3 semanas, e a cura é bem efetiva. E tem que ter também um controle de cura após, tá entendendo? Que pode durar até 2 anos, dependendo do como o paciente vai evoluindo, tá certo? O controle de cura é com um exame chamado VDRL, que ele diz a quantidade de bactéria que estávamos dizer assim, né? De bactérias. E aí a gente vai vendo quanto vai caindo, tá entendendo? Ao longo do ano. E aí a gente vê se esse paciente está curando ou não. O importante é fazer esse controle de cura. Não é tratou, tchau, não. Tá certo? No caso, Cleonúzia, mas não tem nenhum... não tem nenhum efeito colateral do tratamento, ou tem? Não, é outro mito que existe, né? A benzetacil, graças a Deus, assim, tem tantas décadas, assim, com a gente, não criou resistência. A gente sabe de tantos antibióticos que a gente hoje em dia já tem resistência e não conseguem mais matar certos tipos de bactéria, mas a penicilina benzatina continua atuando perfeitamente. Então, a gente sabe que é padrão ouro para tratamento da sífilis. Efeitos adversos. Então, assim, existia um mito como se pudesse ter reação alérgica, reação anafilática que a gente fala, benzetacil, que é uma coisa assim, se você for ver lá, tem 0,00, então assim, é 0% esse risco de anafilaxia. Só que, quando a pessoa está com um número muito alto dos treponemas e toma a sua primeira dose da benzetacil, pode acontecer uma reação chamada Jerisch-Hexheimer, que é como se a pessoa ficasse cheia de urticária, aquelas pápulas vermelhas coçando no corpo, que são confundidas por algumas pessoas como se fosse reação alérgica a benzetacil. E nada mais é do que como vamos imaginar que estavam os treponemas se explodindo ali dentro, até aquela toxina se espalhando no corpo, né? E que a pessoa deve continuar aquele tratamento, terminar, né? O tratamento. O critério de cura, como ele falou, esse examezinho que a gente vai ver a titulação da quantidade que vai vir diminuindo,
essa titulação vai diminuir em 2 vezes. Eu não sei se é uma coisa que dá para explicar muito, porque ele é meio que em pares assim. Eu tenho 1 para 2, 1 para 4, né? E a gente vai, quando eu conseguir diminuir 2 vezes aquela titulação, é o critério de cura da sífilis. Então, a sífilis tem cura, João? A sífilis tem cura. Eu só esqueci de falar uma coisa importante. Tratar o parceiro e parceira também, viu? Sim. Não esquecer disso. Lembrar que uma infecção sexualmente transmissível não brota de mim. Foi sexualmente transmissível, tem que existir uma parceria. Então, qualquer pessoa que eu teste e venha dar reagente, eu devo sempre convidar. Notificar a outra pessoa, né? Por favor, converse. Não preciso saber que é seu parceiro. Peça para vir na unidade de saúde. Se testar também é importante, senão a gente vai estar fazendo um retrabalho, você vai se recontaminar. Principalmente isso nas gestantes, que a gente está lá com tanta dificuldade de vencer isso, né? Como eu estava falando para João antes, até como ele trabalha em sistema prisional, né? Se eu tenho gestantes acompanhadas no Sistema Único de Saúde, que por acaso tem parceiros em situação prisional, isso é muito comum, né? A gente já existe apoiadores para a gente fazer o contato e avisar, olha, tem uma gestante, ela disse que o parceiro dela está aí, e temos, como o João aqui, infectologista lá para tratar e garantir a gente que não aconteça essa recontaminação. Isso. Mesmo nos casos mais avançados da sífilis, tem cura do mesmo jeito? Ele tem cura, ele vai minimizar alguns danos já feitos, tá certo? Apesar de que algumas coisas vão ficar como sequelas. É a cura da doença, né? Isso. Vai matar o treponema. Mas agora a pessoa dano que já ficou foi com a feito, lesão neurológica. Foram células Tem que como foram lesadas recuperar ali. isso, Mas né? assim, da doença ele vai estar curado. Sim, sim. Trazendo um dado aqui para o programa, entre 2010 e 2018, fizeram um registro sobre a sífilis no Brasil e a taxa de infecção pela doença aumentou de 2,1 casos para cada 100 mil pessoas para 75,8 por 100 mil pessoas. Os dados são do Ministério da Saúde. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre esse dado e qual a importância da prevenção dessa doença. Olha, existiu, além da gente ter falado já aqui antes, que houve uma conscientização para que notificassem, testassem mais pessoas, mas existia um problema, eu não me recordo se é 2014, 2015, onde o insumo da penicilina, né, benzatina, o material, como é que a gente chama? A matéria-prima, vamos dizer, né? Houve, assim, que uma falta da matéria-prima. O mundo, como um todo, assim, não achava mais interessante estar produzindo. É uma matéria bem barata, né? Não vamos dizer assim que não era lucrativo. E houve a falta da benzetacil. E isso, sim, nesses anos foi, assim, um sufoco, né? A gente teve que recolher para, vamos dizer, populações chaves e primárias. Então, assim, vamos só testar gestantes, vamos só tratar gestantes naqueles anos, até que o Ministério da Saúde, né, Brasil, veio assumir a responsabilidade de garantir, né, a distribuição da benzetacil. Então, todo município agora vai estar recebendo diretamente do Ministério da Saúde, mas a gente passou por 2 anos, assim, de crise. E, João, qual é o que é que está sendo feito para fazer esses números agora caírem? Porque recebeu a notificação, agora tem que trabalhar para fazer com que eles diminuam, né? A novidade é o que chamamos de prevenção combinada. Infelizmente eu vou ter que falar isso aqui, mas a questão do preservativo ainda não está muito popular. E aí a gente abriu o leque para essa chamada prevenção combinada. A gente soma prevenções para o paciente e vai ficar feliz por ele ter escolhido pelo menos uma, tá entendendo? Então, ele não quer o preservativo, mas ele quer se testar de 3 em 3 meses. Isso para mim já é uma vitória, que a gente detecta cedo a doença, trata cedo e interrompe o ciclo de transmissão. Ele não quer usar o preservativo, mas ele pode ficar indo para fazer a profilaxia pós-exposição. Com uma orientação devida, ele pode fazer. Outra coisa também é circuncisar o pênis, tá entendendo? Que aí diminui a área de exposição à doença, a chance de pegar a doença. São, assim, atitudes mínimas, mas que somadas vai fazer a diferença. Hoje a gente trabalha com o que a gente chama de prevenção combinada. E também a gente tem que ter uma mudança paradigma / cultural, tá certo? Hoje a gente vive a cultura do prolongamento da infância. Hoje a gente vive a cultura do prolongamento da infância, tá bom? Antes, se você perguntar aos avós de vocês, avós foi fogo, mas assim, os avós e avós, eles já saíram de casa, já começaram a trabalhar com 16 anos, tá entendendo? Não estou criticando a sociedade atual, só pra gente repensar a mudança.
E hoje, com 30 anos, às vezes, até 20 e poucos anos, a gente ainda está na casa das nossas mães, nossos pais. Houve uma revolução também no mercado de trabalho que acabou que a gente ficando mais tempo escolar, mais tempo em formação profissional. E aí, isso prolongou a infância. Sendo que a idade adulta biológica, ela chegou, e ela chega no tempo dela. Então, a gente chegou à idade adulta biológica, teve as coisas boas da idade adulta, o sexo é uma delas, mas a gente teve um atraso na introdução das responsabilidades da vida adulta. Então, se proteger pelo sexo, se responsabilizar pelo próprio sexo, foi uma coisa que veio atrasada, tá entendendo? E aí, temos o benefício do sexo por estar se tornando adultos, mas não estamos aderindo à prática de uso do preservativo. Para piorar, se vocês verem bem, as artes, as culturas e as músicas, antes a experiência era visto como algo ideal cultural. Hoje é a juventude. O jovem eu imortal, o jovem que não vai morrer, o jovem que goza de saúde infinita. Isso dá também essa ideia de aquele jeito jovem de viver, de não se responsabilizar pela vida adulta, fica sendo propagado. E aí acaba tendo uma influência cultural, tá entendendo? No nosso perfil de paciente. E isso acaba sendo traduzido nos nossos números. A gente também tem que pensar em mudar a cultura também. Que é sempre o maior desafio para todos esses casos de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis, né? Porque não é só questão de ter políticas públicas que são importantes também, mas como mudar o imaginário popular ao redor de todo esse assunto, né? Porque é um coletivo enorme, que também tem a questão de educação sexual nas escolas, que também tem as pessoas não estão querendo que tenha, que acha que é inadequado. É uma compreensão errada, como se fosse incitação ao início precoce da sexualidade, se você conversasse sobre qualquer coisa. E aí a gente está perdendo a oportunidade de fazer alerta, né? E preparar aqueles adolescentes, pré-adolescentes para o mundo, né? Dos riscos que tem. E outra coisa também é que quando tem essa educação sexual, é uma educação sexual anatômica e normativa. Isso é um pênis, isso é uma vagina, eles entram aqui e reproduzem. Mas ninguém ensina empoderamento feminino, ninguém ensina a diferenciar um toque de carinho de um toque abusivo, ninguém ensina a detectar um relacionamento abusivo, a se responsabilizar pela proteção sexual. E que muitas vezes acontece no centro familiar, não é? Exatamente. E a nossa educação sexual está focada em anatômico normativo. Não é essa educação sexual que a sociedade precisa. Entendi. Exatamente. E, inclusive, aumentaram também os casos de gestantes infectadas pela doença e o de bebês que nasceram contaminados pela sífilis, como Cleonísia já estava conversando. E os casos em que o bebê é infectado ainda no útero são chamados de sífilis congênita e são especialmente preocupantes, pois podem levar a mãe a abortar ou causar surdez ou deficiências cognitivas nos bebês. Sobre isso, eu gostaria de perguntar quais são os cuidados que as gestantes devem ter com a sífilis e, caso já tenha sido constatada a doença, quais são os procedimentos necessários para uma gravidez segura, Cleonúzia? No pré-natal, já é preconizado que se realize esse teste rápido. Na primeira consulta de pré-natal, se for negativo, vai ser repetido com 28 semanas, o início do terceiro trimestre vai ser repetido e ainda vai ser repetido na hora do parto. Então, existem 3 momentos que podem ser diagnosticados, né? Por que a gente repete? Porque poderia estar numa fase daquela de janela imunológica que a gente chama, acabei de pegar e ainda não está aparecendo, né? Então, a gente precisa repetir pela preocupação que existe com o feto. Então, deu positivo esse teste rápido, que ele é um teste que reconhece o anticorpo do treponema, já é feito naquele mesmo momento a primeira dose da penicilina benzatina. Mas esse teste é acessível para toda a população? É aquela furadinha no dedo que vai colocar o sangue numa fitinha, em 15 minutos você vai ter o resultado. É disponível para toda a população. Então, a gente preza muito isso. Olha, na primeira consulta de pré-natal, deu bom dia, a gente já está convidando, me dê o dedinho, porque a gente vai fazer aqui teste de sífilis e HIV também é disponibilizado, né? Então, ela tem essas 3 oportunidades. Se der positivo, a gente vai questionar se ela já teve doença antes, porque é importante a gente saber, esse teste treponêmico, ele costuma ficar positivo para o resto da vida.
mesmo que eu já tenha tido sífilis antes. Então, a pessoa que sabe que já teve sífilis e por acaso quer se testar novamente, porque eu sei que eu me expus, tive relação desprotegida, aí eu vou fazer simplesmente aquele VDRL, que é a titulação. Né? Aí eu vou comparar se realmente essa titulação por acaso aumentou agora, eu estou novamente com a doença, mas ele continua positivo para o resto da vida. Mas deu positivo, chamar a parceria, certo? Para ele não recontaminar essa gestante. A gestante é orientada a usar o preservativo mesmo gestante, coisa chata, né? A gente já usa a vida toda, estou grávida agora, não tenho risco de engravidar, né? Mas é uma conscientização que a pessoa tem que ter. Inclusive, a gente fala para questão de Zika, a gente tem as microcefalias acontecendo, use repelente, só que Zika passa pela relação sexual. As pessoas não usam preservativo e, de repente, o meu parceiro não usa repelente, que só uso eu, que estou gestante, ele me passa. Então, assim, é toda uma conscientização, mas é tratada ali, a maioria delas são latentes, como a gente conversou, nem sabia que tinha, vai ser 3 semanas e vai estar fazendo mensalmente até o parto esse VDRL, essa titulação, acompanhando o critério de cura dela. Isso, Então, a gente vai fazer um breve intervalo agora. Você que nos acompanha pelo Facebook, siga conosco, mandando seu comentário ou pergunta, curtindo e compartilhando, interaja com a gente. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a sífilis. Você está ouvindo Saúde é o Tema, são 12 horas e 37 minutos. A gente faz agora uma pausa e já voltamos na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Você sabia que a criança e o adolescente são protegidos pela Constituição Federal? O artigo 227 determina que eles têm direito à convivência familiar, educação, liberdade, profissionalização e cultura. A família e o Estado devem protegê-los de toda forma de violência, negligência, opressão e discriminação. Conheça seus direitos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Eu queria destacar que a Rádio Paulo Freire é mais uma aliada, portanto, na luta cotidiana pelo direito à informação. Essa informação crítica, uma informação crível, particularmente num contexto que a gente tem hoje, tanto de desmonte de direitos, ameaças, né, a direitos. O direito à comunicação passa a ser algo fundamental. Então, essa iniciativa, obviamente, eu me despeço então agradecendo desde já, né, dizendo que essa é uma iniciativa que vai dignificar a convivência democrática participativa na UFPE. Honrando, portanto, esse legado de Paulo Freire, numa perspectiva de saber ouvir e, portanto, de saber construir o diálogo. Muito obrigado. Parabéns a todos vocês mais uma vez. Obrigada, professor Ivan Melo, ouvidor geral da UFPE. Obrigada pela presença e pelo apoio. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com Saúde é o Tema e hoje estamos falando sobre sífilis. Para falar sobre isso, estamos recebendo João Paulo França, médico infectologista de unidades prisionais e da AIDS Healthcare Foundation, que faz parte do grupo Infectovita. Contamos também com a presença da médica ginecologista e obstetra da Coordenação da Saúde da Mulher de Olinda, Cleonúzia Vasconcelos. Obrigada pela presença de vocês aqui. João, falando um pouco sobre o seu trabalho em presídios como médico infectologista, qual a importância de levar o debate sobre a sífilis para esse espaço? Que a gente tem falado bastante dessa relação durante o programa, né? Então vamos agora esclarecer por que tem que ter isso nos presídios, isso, né? Certo. Dentro do presídio a gente tem uma situação à margem da sociedade. Primeiro que o investimento em saúde pública dentro do presídio já é limitado, então para a gente conseguir tratamento, acompanhamento de tratamento de qualquer doença lá já é um pouco mais complicado. Se fora já é, imagina dentro do presídio. Exatamente, então já é mais complicado. O número de profissionais também é limitado, o investimento que se recebe é pouco. Número 1. Número 2 é um ambiente de violência, tá certo? Então, a gente tem a questão dos estupros lá dentro, que ninguém quer falar, mas assim, acontece, tá bom? Tem outra coisa que pouco se comenta é as visitas íntimas, que são a grande fonte de contaminação das infecções sexualmente transmissíveis. E precisa se fazer um trabalho com essas visitas, fora que essas visitas íntimas são um grande comércio também. Tá entendendo? A questão de prostituição com as visitas íntimas. Outra coisa também é a relação das drogas lá dentro, e aí
quando a gente vê em droga, tem a questão de trocar droga por favores sexuais, que isso também aumenta a relação com as infecções sexualmente transmissíveis. Apesar de ter distribuição de preservativo lá dentro, há a política também de não uso, e isso vai se disseminando lá dentro. Todos esses presídios eles têm uma incidência maior das infecções sexualmente transmissíveis, tanto de sífilis, como de HIV, como hepatites e por aí vai. E a gente tem que pensar que eles vão voltar para a sociedade, né? Se não existe esse cuidado do tratamento lá, né, de diagnóstico e tratamento, eles vão voltar para a sociedade e vão contaminar aqui fora também. Isso é uma questão bastante importante, já foi estudado um pesquisador em São Paulo que o que acontece dentro do presídio não fica dentro do presídio. Ele usou o modelo... não é Las Vegas, exatamente. O que acontece dentro do presídio reflete sim na comunidade fora do presídio. Quanto mais eu tenho uma doença dentro do presídio, mais eu vou ter na comunidade que o cerca e nas pessoas relacionadas a esse presídio. E nas pessoas relacionadas indiretamente também. Ele usou muito o modelo da tuberculose. Então, quanto mais se tinha tuberculose dentro do presídio, mais se tinha na comunidade, nos familiares, nos profissionais que ali trabalhavam. E viu que esse modelo podia ser transposto para outras doenças, como sífilis, como HIV e etc. Então, a gente não pode virar as costas para o presídio. O que acontece ali vai refletir na sociedade. Ele acaba sendo um grande amplificador de algumas doenças. Então a gente tem que... Isso é algo que as pessoas não entendem, né? Não conseguem ver as coisas no... Digamos, a imagem maior, fica só naquele coisinho. Porque quando começa a falar, aí fala, mas é presidiário, para que a gente tem que estar dando assistência médica. Até porque eles têm o direito, porque eles são humanos, eles têm que ter, primeiramente, essa assistência médica. E também porque eles não estão ali, não estão numa bolinha que vão ficar ali para sempre e nunca vai interagir com ninguém, né? Eles vão trazer o que passa lá, vai trazer aqui para fora. É o que eu sempre argumento com esse pessoal, mesmo que eles não se importem com a questão humana, tá entendendo? Virar as costas para o presídio é dar um tiro no pé da sociedade. Isso vai refletir dentro da sociedade. Então, mesmo que você não se importe com quem está lá dentro, você não pode virar as costas, em termos práticos, porque vai refletir na sociedade onde você mora. Então, não tem para onde correr, a gente tem que voltar os olhos para o presídio. E, Cláudia, você tinha citado as mulheres que têm parceiros justamente que estão no presídio e acabam se infectando. Como é a realidade, a realidade mesmo dessa situação? Hoje em dia, a gente tem apoiadores nos presídios, onde a gente pode notificar, né, que estamos acompanhando uma gestante cujo parceiro se encontra em situação de prisão e eles vão ser testados e tratados. Então, a gente pode garantir realmente o tratamento, acho que mais do que os que estão fora, porque a gente convoca a parceria e ela não vai ao posto até o final da gravidez, a gente insistindo. Então, assim, hoje, com a inclusão do pré-natal do homem, né, algumas pessoas já escutaram falar, melhorou um pouco a situação. A gente tem incentivado cada vez mais que eles participem, né, porque ali vão ser testados e tratados sobre várias doenças e melhorou um pouco essa situação. É importante dizer que o enfrentamento da sífilis ele precisa de vários atores. A gente não pode falar de sífilis. Quem está conversando e trabalhando com sífilis tem falado sobre ela o tempo todo. Então, assim, precisa de mais espaços como esses, assim, para divulgação, porque só a gente está conversando com os profissionais, trabalhando dentro de Secretaria de Saúde, não adianta. A população, como eu falei, tem que saber que existe e precisa ser testada. Então, que entre em mídia de TV, em mídia escrita, em mídia de rádio. Assim como dentro do município, não se trabalha sozinho o setor de infectologia, né? Eu estou trabalhando lá o pré-natal, então precisa de vários atores. Lá em Olinda a gente tem um comitê de enfrentamento, então eu preciso ali que pessoas de vários setores de Olinda estejam pensando juntos. O que a gente pode fazer? Vamos iniciar o horário de turno estendido? Então começamos no final de 2018 a abrir as unidades de saúde à noite. Começou pela sífilis, hoje em dia serve para um monte de coisa, está fazendo lá, né? O dentista atendendo, fazendo exame preventivo, mas assim a sífilis puxou isso. Então, o turno estendido foi uma das estratégias. O consultório na rua, será que você pode sair nesse ônibus e testar a população? Eles vão lá em Olinda, naquelas prévias carnavalescas, fazer testagem. Então, assim, tem que ter assim 1000 cabecinhas pensando junto para que a gente consiga realmente ter impacto. E, Cláudia, antes a gente tinha falado da sífilis congênita, e aí eu queria saber, no caso em que a criança é infectada, o feto é infectado ainda dentro do útero da mãe, tem como fazer um tratamento para essa criança ou simplesmente não tem mais o que ser feito?
quando a mãe é tratada na gestação, o tratamento é adequado. E vai tratar aquela criança também. Aquela criança foi exposta a sífilis, porque pegou em algum momento da gestação, mas ela não vai nascer como uma criança de sífilis congênita. Sífilis congênita vai ser aquela criança cuja mãe não foi tratada ou não foi tratada adequadamente e vai nascer com essas titulações de VDRL alto. Né? Existem especificações que assim não cabe a detalhar aqui, mas mesmo que a criança nasce, então assim, toda a maternidade garante, não é a penicilina benzatina, é a penicilina cristalina que vai ser utilizada, mas assim, são 10 dias de internamento com aquele recém-nascido, isso causa superlotação de maternidade, porque segura leito, né? Então, a gente tem todo um viés de complicações, fora aqueles que a gente já está falando de doenças e sequelas que podem vir trazer, né? Mas a gente garante o tratamento sim. Se tratar na gestação, aquela criança nasce sem a sífilis, e se nascer ainda, se não perder, né, no aborto, no feto morto, ela tem o tratamento na maternidade garantido. Entendi. E, João, quando a gente fala de sífilis, porque a gente vê que tem várias coisas com que se preocupar, mas qual é a maior preocupação que você acha que estaria, assim, no topo, assim, quando se fala de sífilis? Para mim é todos se responsabilizar pela doença. Não só médicos, não só enfermeiros, não só profissionais de saúde. Mas assim, todos têm uma responsabilidade na questão da sífilis. A sífilis está assim hoje por responsabilidade de todos. Tanto eu que às vezes esqueço de pedir exame de sífilis, como também aquela pessoa que vai lá e não se preocupa com sua própria prevenção. Isso, porque todos os profissionais, eu estou atendendo aqui o clínico geral, estou aqui no cardiologista, você já fez teste? Vá ali fazer teste, a gente oferta aqui. Então, parece que é uma coisa de obrigação ali, só quem está fazendo pré-natal, infectologista, mas que assim, que todos os profissionais pensassem sifiliticamente, né? Que ele vença assim, você já fez teste? Né? Isso é promoção à saúde, a gente não só deve só ir em cima, estou com dor disso, vou tratar isso. Que eles trabalhem a promoção à saúde. Que não é só... Também, tem muito isso, né? Da saúde sexual, você cuida do coração, se tem uma dor na perna, vai olhar o que é. Mas às vezes as pessoas veem uma lesão ali na genital e faz, vou deixar aí, não vou ir olhar. Principalmente mulheres que se sentem envergonhadas de ir no ginecologista, que isso não pode ter, né? Exatamente. Assim, a gente... E é o que eu digo, a responsabilidade também não só dos profissionais, da população. Tá entendendo? Ela se empoderar do seu órgão genital, se empoderar da sua vida sexual. E dos seus direitos, né? Exatamente, e principalmente seus direitos. Eu recomendaria para todos que se acham assim, eu tenho uma vida normal, eu tenho meu namorado, meu marido, seja lá o que for, né? Mas sei que eu tenho relação sem camisinha, eu me testaria todo ano. Eu acho assim, eu sou casada aí há 24 anos, eu me testo todo ano. Então, assim, para todos que se acham normais assim, né? Que façam disso uma rotina. Que é melhor ficar indo por precaução e não ter a sífilis do que ficar achando, se assegurando que não tem e depois ter um caso mais preocupante de sífilis, né? Exatamente. Fora o ciclo de transmissão, né? Que a gente pode interromper. Uma pessoa pode transmitir para passar para uma, que aquela uma pode passar para outra e vai continuando, né, o ciclo. Isso. Aí dentro dessa pergunta do que é mais importante, eu gosto de lançar essa provocação. Desde 1940, na década de 40 ali, a gente tem a cura da sífilis. Mas a sífilis continua um problema nos dias atuais. E aí a gente vê toda essa animação aí na TV para a cura do HIV. Será que vai resolver o problema? Tá entendendo? Eu acho que a cura, assim dizendo, o fim do problema dessas infecções sexualmente transmissíveis é a gente se tratar culturalmente. Eu acho que aí é que vai ser a diferença. Não a curar A, B, uma cura mais rápida, uma cura mais lenta, mas quando a gente mudar o modo como a gente vive como sociedade, eu acho que a gente aí vai ter algum resultado. Porque só ter a cura não é a solução do problema, né? Exatamente. Mas, gente, se falando do problema, nós temos diagnóstico e temos tratamento e poderíamos curar. Então, assim, erradicar a sífilis é possível, né? Isso mostra a gente uma grande falha, né, de atuação de todos, né? E por isso insistimos tanto, porque é possível. Então, justamente, nesse contexto, como é que a sífilis se relaciona com o aumento de outras infecções, principalmente de infecções sexualmente transmissíveis, que a gente está vendo um aumento
de tudo, basicamente, né? A gente tem um programa da Genessone e é toda hora dizendo tal coisa aumentou, sempre um aumento em todas essas infecções. Como é que a sífilis se relaciona nesse contexto, João? Antes de mais nada, eu gosto de levantar assim uma realidade que o CDC, que é o órgão de doenças infecciosas americano, também emitiu um alerta de sífilis, tá certo? Principalmente em mulheres. Eles estão vivendo uma epidemia lá. Então não é só um problema brasileiro. Tá entendendo? A gente está começando a retornar como um problema mundial, assim dizendo. Mas no tocante da sífilis... Por isso que a gente tem que repensar, né? Como é que está o nosso comportamento sexual finalmente, né? É exatamente isso. Assim, a relação da sífilis com essas ISTs é que eles compartilham do mesmo problema cultural da gente. Tá entendendo? Uma falha que vem desde a nossa criação lá atrás, da nossa educação e da nossa saúde também, que está ainda uma saúde muito combativa e não preventiva, assim dizendo. O trabalho que vocês fazem em Olinda é um trabalho exemplar, etc., mas a gente quer que ele seja uma realidade em todo o Brasil, tá entendendo? Para só assim a gente progredir nisso. Isso. O que pode ser feito para que os números de sífilis voltem a descer? E o que vocês preveem para a situação atual? Como é que vai Brasil? Ficar as coisas daqui para frente? O que é que tem que ser feito? O que é que vai ser feito? É uma coisa positiva ou não? Eu só me lembrei do filme de Nemo, agora continue a nadar. A gente não pode desistir, né? A gente trabalha com recursos escassos, né? E muitas frustrações, né? De subfinanciamento para tudo, fora a questão cultural que ele está falando. Então, assim, a própria população é difícil, a gente tenta procurar, vamos continuar tratamento. Então, assim, a gente tem populações vulneráveis que abandonam o tratamento, parceiro não vem, recontamina. Então, assim, mas as pessoas que estão aqui com esse olhar não podem desistir, né? A gente precisa manter esse foco e continuar insistindo, porque, assim, é possível. Para começar, pelo menos, como eu falei no início, diminuir a sífilis em gestante, diminuir a sífilis adquirida. Mas a congênita a gente tem a obrigação moral de erradicar. Porque a gente oferta pré-natal para todo mundo, oferta várias oportunidades de testar. Todos estão abastecidos hoje em dia, graças a Deus, com a benzetacil para tratar as gestantes. Então, quando nasce um bebê com sífilis congênita, todos os municípios trabalham até com comitê de discussão de transmissão vertical, né? Isso para sífilis, hepatite, HIV. Nasceu aquele bebê, a gente chama todo mundo. Profissional do hospital, quem fez o pré-natal, agente comunitário de saúde. Vamos rediscutir o caso desse bebê, onde é que a gente falhou, para melhorar e não acontecer mais. Isso é um trabalho que tem que ser feito continuamente para tentar diminuir. E, gente, a gente está já bem perto do final do programa. Eu queria que vocês dois, vocês gostariam de deixar uma última mensagem sobre a sífilis para quem estiver escutando a gente agora. Vou começar por João e Cleonúzia termina. Certo. Minha mensagem final é: se responsabilizem pela vida de vocês, tá certo? Se empoderem da vida sexual de vocês, se testem, se previnam, tá bom? Eu não tô pedindo para você fazer menos sexo, não tô dizendo que sexo é ruim, mas se previnam, gente, porque a sífilis é uma realidade de todas as classes sociais, não escolhem quem vai contaminar, então abram o olho, isso pode acontecer com você sim. E eu tenho casos, tanto de pessoal com poder aquisitivo maior como menor com sífilis. Ela não faz distinção. Então, apesar dessa ideia de que o jovem é imortal, mas você não é tão imortal assim. Então, se previna. Ele falou agora de qualquer idade, não é? A gente fala tanto aqui de jovem, porém, quando a gente está testando, a gente está vendo pessoas na terceira idade infectadas, porque parece que com ela isso não pode acontecer. Então, o recado aqui é para todos, que a gente se teste, né? A gente trabalhe isso de se prevenir é melhor do que remediar, não é? Estamos falando aqui de uma coisa assim, uma patologia tão chata, né? Mas assim, acabou esse tabu de conversar sobre doenças sexualmente transmissíveis, que a gente hoje fala infecção sexualmente transmissível, mas acabou esse tabu. Hoje o legal, o barato é a gente dizer, olha, eu me testo, eu me trato. Vamos dizer, da pior das circunstâncias que a gente pensar aqui na AIDS, poxa, que bom que eu descobri, eu posso tomar aqui a medicação para ter qualidade de vida e não acabar na doença AIDS. Então, assim, para tudo a gente tem que fazer essa testagem hoje em dia.
Então, esse foi o Saúde é o Tema de hoje, que a gente conversou com o médico infectologista de unidades prisionais e da AIDS Healthcare Foundation, que faz parte do grupo Infectovita, João Paulo França. E a gente também conversou com a médica ginecologista e obstetra da Coordenação da Saúde da Mulher de Olinda, Cleonúzia Vasconcelos. Gente, muito obrigada por hoje. Muito obrigada por conversar e estar aqui com a gente. Nós agradecemos o convite. Muito obrigada. Isso. Gostaria de agradecer também quem nos acompanhou pela live do Facebook. E esse programa foi apresentado por mim, Analice Barros. E por mim, Amanda Mendes. Na produção, Amanda Mendes, Analice Barros e Henrique Jonatas. Nos trabalhos técnicos, Henrique Jonatas. E toda essa nossa equipe é formada por alunos dos cursos de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio-escola. Além disso, esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio, que também esteve nas redes sociais ao longo do programa. A música tema do nosso programa é a faixa Teamwork de Scott Holmes. Nós ficamos por aqui e agradecemos pela sua companhia. Obrigada e até mais. Até mais.